Eu não quero ser macabro no meu comentário, mas às vezes em algumas situações, sobretudo quando a gente está enfrentando o drama de alguém da família da gente, porque tem coisa que toca quando é da família da gente ou alguém muito próximo da gente, não é? Parece que a morte conversa com a gente. Parece que a gente sente a presença dela. Eu estou com um amigo pastor, por exemplo, internado há vários meses, agora está entubado, pastor Marcos, nosso presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Estado do Rio de Janeiro, lidera quase 3.000 pastores, e eu tenho o privilégio de ser um par ali, um auxiliar dele na diretoria, sou um dos secretários, e quando eu leio os boletins médicos, me dá um aperto. E sexta-feira, 9 até as 10 da noite, nós estávamos no Zoom, ou pelo Zoom, orando por ele. Foi inevitável na madrugada eu orar, eu sonhar. O pastor Marcos já tinha falecido. Eu acordei, mas disse, não, é que a gente está orando ainda. Mas é muito presente. Essa é a temática de Jairo. É o drama de Jairo. Eu creio que como chefe da sinagoga, ele foi para Jesus quando não tinha mais outro jeito, porque ele tinha uma posição preeminente. Ele tinha um nome a zelar. Mas ele vai até Jesus. É a morte chamando para conversar. E a história é entrecortada, porque enquanto Jesus vai à casa de Jairo, acontece ali uma interrupção, um hiato. Se eu não cresce na providência divina, eu diria que houve uma distração. Mas isso é um absurdo. Porque uma mulher que lidava com a morte todos os dias, porque ela menstruava cronicamente há 12 anos, e se sangue é vida, e ela expelia sangue do seu corpo durante 12 anos, perdoe as minhas irmãs, mas eu acredito que essa mulher morria cada dia. E ela resolve fazer o inusitado, o imponderável, o impensável. Ela resolve tocar em Jesus. A impura tocando no puro. Pela lei judaica, o puro se tornava impuro. Pela lei de Deus, de Jesus, o impuro se tornou puro. A lógica se inverte. A vida entra na morte. Imediatamente, no grego, dá essa noção. Imediatamente, o fluxo cessou. E ela é a única mulher do Novo Testamento que Jesus chama de filha. Filha, você foi salva, porque teve fé. Vá em paz. Mas a morte está lá na casa de Jairo, só esperando Jesus chegar. E loucura das loucuras, Jesus diz assim, calma, calma, calma. Ô Jairo, a tua filha não morreu. Me permita dizer que eu até me arrepio com isso. Como não morreu? Se fosse um jovem de hoje, diria assim, como assim? Jesus diz, ela apenas dorme. E Rosiane, o que você faz quando a Bianquinha dorme demais? E ela tem que acordar para fazer dever e a coisa toda.
Você chega na cama dela, imagina, e diz: filha, está na hora de levantar. Se você fosse falar isso, filha, está na hora de levantar, em aramaico, vamos aprender mais uma língua, né? Você diria: Talita cumi, que traduzido é: menina, está na hora de levantar. E a morte, usando a expressão de C.S. Lewis, numa das suas crônicas de Nárnia, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, a morte dá passos para trás. A morte dá passos para trás. A morte regride. A morte retrocede. A morte volta para o seu lugar. Porque a voz de Jesus é poderosa. Eu contei o texto. Eu contei a história. Mas é muito melhor, sabendo tudo agora, acompanhe comigo a leitura. Quando Jesus voltou de onde? Voltou de Gadara. Domingo passado eu expus sobre isso. A multidão recebeu com alegria. Jesus foi expulso de Gadara. E agora, quando ele volta para o outro lado do Mar da Galileia, ele é recebido com alegria. Porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos, olha que curiosidade, quantos anos a menina tinha, filha de Jairo? 12. E aqui quantos anos essa mulher está sofrendo? 12. Meu Deus, uau! Há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos sem que ninguém a pudesse curar. Olha que Lucas é médico, ele está dizendo: olha, a minha categoria não conseguiu resolver. Veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, espera aí, Jesus. É a multidão que rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva, porque teve fé. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. É interessante, amados, que notícia ruim sempre vem, né? E vem rápida. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo, apenas creia, e ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e planteavam. Mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que ninguém contasse
o que havia acontecido. Ó Pai, ao longo desses minutos eu lhe peço que o teu povo preste atenção, ouça a tua voz, que o calor não dissipe a atenção, a energia, nem do teu povo que ouve, nem a minha que comunico. Eu lhe peço corajosamente que não seja nem eu quem fale, que seja o próprio Senhor. E que cada coração aqui, com toda reverência, porque este é o lugar de Deus, que Deus habita, venha sair daqui com uma mensagem no coração, no nome de Jesus. Amém e amém. João Marcos, a morte jamais terá a última palavra, mesmo que esteja próxima da nossa casa ou ainda caminhando ao nosso lado, ela retrocederá à voz de Jesus. Olhe para mim, a morte nunca terá a última palavra. Ela pode estar próxima da sua casa, ela pode caminhar ao seu lado, mas ela vai retroceder à voz de Jesus. Eu me lembro de João 11. Bastou Jesus dizer, Lázaro, vem para fora. O cidadão saiu, amados. Porque a morte não tem como. Jesus falou, ela tem que obedecer. Na Ucrânia está havendo conferências da paz, ou reuniões para tentar. Reuniões de negociação. Essa semana tem mais uma. Se Deus assim permitir, vão chegar, quem sabe, a algum posicionamento de paz. Mas Jesus não negocia com a morte, não. Não tem conferência de paz. Jesus falou, a morte retrocedeu. Não tem como. João Marcos, só vai dando clique para o pessoal me acompanhar, né? Primeiro nós temos a morte próxima da casa. Um homem com a sua dor. Depois nós temos uma mulher com a sua esperança. A morte caminha com ela, mas ela tem esperança. Ah, pastor, mas como é que o senhor sabe que ela tem esperança? Porque ela ousou fazer o inaudível, o insondável, ninguém havia feito isso ainda. Ela foi original, única, inédita. Ela tocou na orla de Jesus. E uma família com a sua vitória. A morte retrocede em seus passos. Primeiro ponto, a morte próxima de casa. O que fazer, amados, quando se tem uma posição de proeminência na sociedade, como Jairo, mas de que adianta ter uma posição de preeminência se a sua filhinha do coração, e Lucas é o único, de Mateus e de Marcos, que menciona que ela era filha única. Lucas é específico, era filha única. A dor é superestimada. Não que se alguém tem mais de uma filha, a morte de uma, a doença de uma é menos dor. Mas se é única, vamos combinar uma coisa. Tem destaque, tem um zoom, que é bom a gente colocar nesse texto. Como chefe da sinagoga, imagina comigo, meu querido Marquinho, Késia, ele era um dos líderes da comunidade judaica daquela cidade. Ele era responsável pela direção da adoração, ele que liderava ou escalava a direção da oração, da leitura da lei, da escritura, quem iria pregar, a liturgia era com ele, além de que ele cuidava das questões financeiras e materiais da sinagoga. Ele era o cara. E agora ele se prostra diante de Jesus, ele se joga aos pés de Jesus e diz: venha até a minha casa. Talvez a música seria mais bíblica se ao invés de Zaqueu fosse desse texto: entra na minha casa. Vem para minha casa.
Porque de Zaqueu foi Jesus que disse, importa que eu vá para a sua casa. Aqui não, Jairo está tão desesperado, mas o desespero faz você, ele chega e fala o seguinte, venha para minha casa. Esse é um pedido com requintes de um clamor desesperado. William Hendrickson vai dizer que é uma expressão de uma afeição terna, de uma ansiedade intensa e uma medida considerada de fé. É uma afeição terna porque ele sabe a quem ele vai recorrer. Ele não se vai prostrar. Um chefe de sinagoga, amados, se prostrar aos pés de um pregador chamado Jesus Cristo, um rabino que não havia participado de nenhum treinamento rabínico, um homem que estava curando e pregando, expulsando demônios, curando e tocando em leprosos. Esse homem, amados, ele sai do seu patamar, ele desce do degrau. Quando a gente está diante de Jesus, a gente tem que descer do nosso degrau, amados. Tem que descer de patamar, amados. Tem que ser como Jairo. Não importa quem eu sou, não importa quem eu represento. Eu vou passar vergonha no meio de todo mundo, mas eu vou me ajogar aos pés de Jesus. Olhe para mim, se ajogue aos pés de Jesus, engula o orgulho. Está doendo, fala, Senhor, está doendo. Afeição terna, ansiedade intensa, porque ele diz, Senhor, eu quero que o Senhor vá para a minha casa, vá na minha casa. Ele não tem a fé daquele centurião lá de Cafarnaum, que diz o seguinte, olha, Senhor, eu sou um homem de autoridade, eu tenho homens debaixo da minha autoridade, eu falo para ir, ele vai, eu falo para vir, ele vem. Então, basta uma palavra, diga aí, não precisa nem chegar na minha casa, porque eu não sou digno de que o Senhor entre no meu telhado, debaixo do meu telhado. Mas esse homem não tem, ele fala o seguinte, Senhor, eu estou tão desesperado, que vem para minha casa. É a minha filhinha, Senhor. Ela tem 12 anos. Eu não sei quem tem filha aqui com 12 anos, aqui, que está na minha audiência, mas imagina comigo isso. É a minha filhinha. Ela tem 12 anos. Minha filha é única. E uma medida considerada de fé, sem dúvida nenhuma. Porque ele suplica. Ele suplica. Mateus vai dizer o seguinte, minha filha morreu agora mesmo, mas vem pôr a mão sobre ela e ela viverá. No relato de Mateus, amados, complementando, não é uma oposição, é uma complementação. Jairo está desesperado, ele fala, Senhor, minha filha morreu. Tem hora, amados, que a situação está difícil, que a gente já fala assim, ó, morreu. Morreu. Ela está muito doente, Senhor. Se não houver uma intervenção do Senhor, não vai. Vem pôr a mão sobre ela. Vem, Senhor. Amados, é interessante que Jairo era um homem rico, um homem abastado, mas a morte vem aos casebres e vem aos palácios. A morte vem aos chefes, ele era um chefe, mas vem aos empregados também. A morte vem aos ricos e aos pobres. Eu não vou me ater muito nesse comentário, mas domingo passado, a mulher do presidente Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, contou a história de várias crianças que estão morrendo na Ucrânia. Numa publicação feita no Facebook, Helena Salenska diz o seguinte, vou ler partes, porque é um longo texto. E eu li da mídia portuguesa, então, mesmo sendo de Portugal, eles usam algumas expressões distintas, né? Ele fala assim, os ocupantes estão a matar as crianças ucranianas, né? Consciente e cinicamente. Sofia, 6 anos. Ela, o seu irmão de 1 ano e meio, a mãe, a avó e o avô foram baleados no carro. As nossas crianças, a Lisa,
da cidade ucraniana de Okhtyrak. Ela não envelheceu mais do que 8 anos. Ela morreu com 8 anos. Morreu durante o tiroteio, juntamente com o avô que estava a tentar protegê-la com o próprio corpo. Uma outra menina, Polina, ela de Kiev, morreu junto dos seus pais e do irmão durante um tiroteio nas ruas da capital. A irmã dela está em estado crítico. Olena Salenska ainda fala de Arsenji, 14 anos. Um rapaz que teve a sua cabeça perfurada por uma bala. Em Mariupol, Kirill, de 18 meses, está hospitalizado. Olena diz que pelo menos 38 crianças já morreram na Ucrânia. E ela postou domingo passado. E esse número pode continuar a aumentar nesse momento devido à invasão de mais cidades. E ela coloca fotos dizendo o seguinte: essas são as caras das crianças que nunca crescerão. Uau! Ela termina o seu longo texto dizendo: mostrem isso também às mães russas. Elas deviam saber o que os seus filhos estão a fazer, português, né, de Portugal, estão a fazer na Ucrânia. Mostra essas fotos às mulheres russas. São os maridos, irmãos, conterrâneos destes que matam crianças e talvez até tenham as suas. Quem concorda silenciosamente com este crime é pessoalmente responsável pela morte de todas as crianças ucranianas. São dramas, amados. É impossível, não sei você, Dudu, sentir o coração apertado. O drama de Jairo não é num contexto de guerra, mas é morte. É a iminência da morte. Me permita de novo usar uma expressão que pode soar estranho, mas é a presença da morte perto. Mas quem caminhava com a morte era essa mulher. Ponto 2, João. Jesus vai com ele. Marcos faz questão de usar essa expressão. E Jesus foi com ele. E aí acontece, amados, aquilo que não precisava acontecer do ponto de vista de Jairo, mas nenhum dos 3 evangelistas fala que Jairo ficou impaciente. Jairo não chegou para Jesus e falou: Jesus, está lembrado, Jesus, nós temos um compromisso. Dá para caminhar mais? Dá para chegar mais rápido? Não, gente, quem está com Jesus, não importa se está demorando, porque Ele é o Senhor do tempo. Jairo está ali. E aparece, amados, agora em tela, uma mulher. 12 anos sofrendo de uma menstruação crônica. Marcos vai dizer que ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde, pelo contrário, piorava cada vez mais. Você sabe o que é você gastar todo o seu dinheiro? Tudo. O que é? E numa medicina que não tem como comparar de hoje. Era um mioma, era esqueci agora o outro nome, endometriose. Era o que era? Não sabemos, mas nenhum médico. Me parece que essa mulher, sem nome, orava todos os dias o Salmo 108, 12. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro humano. Quem aqui já ficou internado durante dias no hospital sem ter notícia do que vai fazer? O que você tem? Não sei. O que o médico diz? Que vai ter que pesquisar.
E você volta para casa, aí dá de novo, aí você tem que interna. Aí você, o que você tem? Eu não sei. Então você tem que orar. Salmo 108, 12. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro humano. Tem coisa, amados, me perdoe o pessoal da saúde, que não tem médico que sabe. Médico não sabe de tudo, mano. Tem gente que acredita mais no médico do que em Deus. Médicos não são deuses, amados. São comedores de arroz e feijão como nós. Eles erram também. Eles têm que estudar, atualizar. Ah, mas foi o médico. Não, ele não sabe. Mas Jesus sabe. Regina, essa mulher estava sofrendo aquilo que está em Provérbios 13, 12 também. Esperança adiada faz adoecer o coração. Marcos vai dizer que, pelo contrário, ela piorava cada vez mais. Porque, usando uma expressão corriqueira hoje, né? Eu nem gosto muito dessa expressão, não vou usar. Como estava o emocional dessa mulher? Gente, uma mulher que sangra 12 anos, ela estava pálida, esquelética, não mantinha relações sexuais com seu esposo se fosse casada. Se fosse solteira, quem iria namorar com ela? Ela não podia ir para a sinagoga. Jairo não iria tolerá-la lá. Porque mulher menstruada pela lei, está lá em Levítico 15, 25, quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. Essa mulher era impura há 12 anos. Essa mulher, amados, convivia com a morte. Ela se sentia indigna. A sua natureza humana, me permita, minhas irmãs e meus irmãos, estava se esvaindo. Ela se sentia um bicho. Pior do que um bicho. Mas ela ousou fazer uma coisa que eu não faria, você não faria. Ela ousou em fé. 44, veio por trás de Jesus, tocou na borda da capa dele, e logo, a hemorragia dela estancou. Por que ela tocou por detrás? Por que ela foi sorrateira? E eu fico imaginando que, me permita não representar aqui, não ficaria de bom tom, mas para tocar a orla, ela teve que se agachar. Ela teve que, Alexandre, se esgueirar, entende? No meio da multidão. Serpentear em meio à multidão, para tocar. A aproximação dela, usando uma expressão de Larry Morris, um comentarista inglês, então ele vai usar um termo bonitão, né? Aproximação furtiva, ou furtiva. Porque se ela tivesse vindo abertamente, primeiro, as pessoas não iam deixá-la aproximar de Jesus. Sai daqui, impura. Que mulherzinha nojenta. Em segundo lugar, para ela chegar diante de Jesus e ter algum tipo de preferência, ela teria que contar aquilo que ela estava enfrentando. E é vexatório. Como é que uma mulher vai subir numa tribuna e falar, eu estou com essa doença? Na sua vergonha, essa mulher prefere o toque secreto. E o Pai que está em secreto a recompensa. Imediatamente. Aí, queridão e queridona, é o que a Bíblia fala e eu fico maravilhado com a Bíblia. Porque, por que não parou aqui? E a hemorragia logo estancou. Ponto. Volta para Jairo, Jesus. Jairo está esperando Jesus. Mas Jesus resolve fazer o inusitado mais uma vez. Ele para desespero de Jairo,
E eu até coloquei aqui, me permita mexer com ele, que eu gosto sempre de mexer com ele, e para desespero de Pedro, que era aquele camarada, lembra daquele o programa humorístico que tinha um cara de tolerância zero? Saraiva, era Pedro. Pedro Saraiva, tolerância zero. Jesus resolve perguntar: quem me tocou? E Pedro Saraiva, Pedro, o discípulo, disse Jesus: mestre, a multidão que o rodeia e aperta. Nós estamos aqui numa aglomeração, Senhor, aqui mais tarde, 2022, ninguém vai poder fazer aglomeração, mas nós estamos aqui numa aglomeração, todo mundo se acotovelando, todo mundo te tocando, não tem como não te tocar, Jesus, olha só, Jesus, tenha paciência. Mas Jesus para e fala: alguém me tocou. Foi pessoal que eu senti. Foi uma coisa pessoal. Alguém me tocou. Porque senti que de mim saiu o poder. O Eugene Peterson, Luiz, colocou assim: alguém me tocou. Senti poder saindo de mim. Saindo de mim. Ele sabia quem lhe tinha tocado. Concorda comigo? Claro que ele sabia. Mas ele queria que essa mulher testemunhasse do benefício singular que ela havia recebido. E que, em consequente dessa declaração, ela pudesse falar e, posteriormente, ouvir que a sua fé havia lhe salvado. Tem coisa que acontece na sua vida que você precisa falar. Aconteceu, tudo bem, mas fala, testemunha, abre a sua boca. Essa mulher queria ficar no anonimato, mas agora, amados, ela não tem que se esconder mais. Eu vou fazer a mesma relação que eu fiz com o gadareno. Por que Jesus não deixou o gadareno ser discípulo? Segui-lo. Porque Jesus libertou ele dos demônios e agora queria colocá-lo restituído à sociedade. Estão comigo? É a mesma coisa, o mesmo padrão. Jesus havia curado, a cura não iria ser retroagida, não iria ter um retorno. Mas Jesus queria que pela confissão essa mulher fosse reconhecidamente recolocada à sociedade. Porque 12 anos ela havia andado de cabeça baixa. 12 anos, me permita as irmãs, não é a minha linguagem, talvez seja inapropriada, mas 12 anos andando com a perna, uma perna grudada com a outra. Porque os panos, não havia os elementos que as mulheres têm hoje para o ciclo, para a época menstrual. Ela estava cheia de panos, que o profeta no Antigo Testamento vai chamar de panos de imundícia. Ela andava, amados, com dificuldades, com as suas pernas junto uma com a outra, para que não houvesse nenhum tipo de vazamento. E ela estava envergonhada. E agora Jesus fala: confessa. Confessa, porque de mim saiu o poder. Foi de mim que saiu o poder. Versículo 47. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, quem vai passar despercebido de Jesus? Aproximou-se trêmula, prostrando-se, declarou à vista de todo o povo. Repita comigo: à vista de todo o povo. Era isso que Jesus queria. Fala, conta ao povo. E ela diz, e Jesus diz, vou repetir o que eu disse no início. É a única pessoa que Jesus chama de filha no Novo Testamento, nos Evangelhos. Filha, você foi salva. No grego, no hebraico também, mas a minha ênfase é no grego, sossô.
é o verbo salvar. Tanto vale para curar quanto para salvar. Então, se você traduzir assim, filha, você foi curada, porque teve fé. Vá em paz. Retoma a vida, mulher. Levanta a cabeça, mulher. Anda com a cabeça erguida, mulher. Anda direito. Anda com pose de princesa. Você agora é minha filha. E mexeu com você, mexeu comigo. Eu lhe protejo agora. Volta à vida. Se ela fosse solteira, Jesus teria dito, vá casar. Se fosse casada, diria, volta para o seu marido, seja feliz, durma com ele. Goze de uma noite de intimidade. Agora você pode. Você está curada. Curada. Para o gadareno, Jesus disse, volta para casa. Para esta mulher, ele disse, vai em paz, mulher. Segue a vida. Vida que segue. O que Jesus faz é incrível, amados. O poder saiu de mim. Um comentarista disse que quando saía poder de Jesus, Jesus sentia alguma coisa. Talvez até fosse algo dolorido para Jesus curar, não sei. Se não tão intenso assim, mas ele sentia que saía alguma coisa dele. Concordo. Jesus disse, vai. John MacArthur vai dizer o seguinte, se você compreende que Deus está usando todas as dificuldades que você enfrenta para aperfeiçoá-lo, você ficará em paz. Então, se você sabe e é consciente de que tudo que está acontecendo na sua vida hoje é para aperfeiçoá-lo, fique em paz. Tudo vai terminar bem. Tudo. Amém? Amém? Mas e Jairo? E João? Tem um terceiro ainda? Jairo acompanha Jesus, Jesus chega lá. E a primeira notícia que Jairo recebe é o seguinte, versículo 48. Sua filha já morreu. Não incomode mais o mestre. 49. Não adianta mais. Olha para mim. Quantos emissários de Satanás, incluindo alguns crentinos, já disseram para você, para de orar. Seu filho não tem jeito. Para de orar. Seu marido não tem jeito. Para de orar. Seu casamento não tem futuro nenhum. Mas Jesus disse no verso 50, não tenha medo, creia, e ela será salva, será curada. Jesus chega a casa, Marcos vai dizer, Mateus, né? Vai dizer que já havia tocadores de flauta, carpideiras, gente contratada para chorar, aquela história. Gente, o velório já estava ali, bombando. Né? Se é que está bombando o velório, né? Jesus fala assim, olha, vamos ao quarto da menina. Mas chegando em casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse, a não ser Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da menina. Jesus chega e fala o seguinte, olha, não morreu, tá? Não chora. Todo mundo ri. É interessante como é que vai rir no velório, né? Mas é a desesperança, a incredulidade. Jesus toma pela mão e diz, menina, está na hora de levantar. O espírito volta, ela imediatamente se levanta. Jesus manda que deem a ela algo de comer. Jesus se preocupa com o estado da menina. Ainda mais adolescente come muito. Misericórdia.
Você imagina, essa mulher deve ter comido, essa menina deve ter comido, sei lá, um boi inteiro. Todas as pizzas lá de casa ontem seriam poucas ainda. E, curiosamente, Jesus diz assim, olha, não conta a ninguém o que aconteceu. Olha para mim, vai entender esse Jesus. Eu tento e não consigo, por isso que eu me rendo a ele. Para a menina do fluxo de sangue, Jesus falou, fala, testemunha. Para os pais da menina, Jairo, esposa e filha, Jesus fala, não conta nada para ninguém. Tem milagre que é para contar. Tem milagre que não é para contar. Explica mais. Não sei. Deus fala no coração. Jesus que mandou. Tem coisas que você tem que contar. E tem coisas que você tem que guardar no coração. Jesus desafia a morte. O tempo todo, amados. Nos evangelhos a gente tem. Em João 11, Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Jesus que havia sido tocado pela mulher impura, que se tornou pura, agora ele é quem toca a menina morta, que passa a viver. E ainda usa uma expressão em aramaico, que eu já mostrei para vocês aqui, Talita cumi. Não era um código. Era uma expressão corriqueira, comum em aramaico. Cumi, vem do radical cum, que significa se levante da cama, acorde de um sono. Então foi Jesus dizendo, menina, você já dormiu demais. É a mesma expressão que ele usa ao filho da viúva de Naim, em Lucas 7,14. Eu ordeno a você, levante-se. As aplicações, João Marcos. As nossas emoções, elas são os maiores limitadores em relação à nossa caminhada de fé com o Senhor. Olha, se segura na cadeira aí, porque essa frase eu escrevi, reescrevi, mas deixei assim mesmo. Permita-se entrar em pânico. Isso mesmo. Ouse confiar a despeito do medo. Não fica segurando o pânico, não. Dá o desespero, grita. Solange. Essa menina, Jairo chegou para Jesus e falou, Jesus, vem para minha casa. Um pai desesperado, ele não usou de protocolos, ele não usou de política, ele não usou de uma linguagem rebuscada. Ele diz, Jesus, vem para minha casa. Ele se prostra, ele se lança ao chão, proskuneio, no grego, é o mesmo verbo que é usado para o cachorro que lambe os pés do seu dono quando ele chega em casa. Uau! Ele chega para Jesus e diz, Jesus, eu sou um cachorrinho. Olha para mim, Jesus. A menina com fluxo de sangue, ela se esgueirou, amados. Ela enfrentou uma multidão. Ela fez, havia avisado a ela, como esse milagre nunca tinha acontecido antes. Ela não sabia que, se eu tocar vai dar certo, porque deu certo com a fulaninha. Não tinha dado certo com ninguém. Absolutamente ninguém. Ela foi inédita, ela foi singular. Usando a expressão do tempo do meu pai, ela foi insigne na sua atitude. Max Lucado vai dizer, grandes atos de fé raramente nasceram de um planejamento ou de um cálculo frio. E ele termina a sua frase, que eu não vou ler toda, dizendo o seguinte, as biografias dos discípulos corajosos
sempre iniciam com capítulos de puro pânico. Preste atenção. Salmo 56, 3 e 4. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Em Deus cuja palavra eu exalto. Nesse Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer um mortal? Tem hora, queridão, queridona, presta atenção aqui, que você tem o medo. Não tem como você tirar o medo. Ah, pastor, eu quero não ter medo. Não tem como. Não ter medo? Ih, resposta errada. Não tem como tirar o medo. Mas quando ficar com medo, potencialize-se numa confiança irrestrita naquele cuja palavra pode mudar a sua história. A outra aplicação, João Marcos. Muitos se acotovelavam para estarem perto de Jesus, mas somente uma mulher ou uma pessoa foi curada, porque ousou tocá-lo com um propósito definido. Toque em Jesus pessoalmente. Presta atenção aqui, hein? Não desvie seu foco. Santo Agostinho disse assim: uma multidão apertava Jesus, mas só uma mulher o tocou. Uma coisa, queridão e queridona, é apertar Jesus, é estar no meio de Jesus. Ah, eu estou no comboio de Jesus. Eu estou na multidão de Jesus. Multidão de Jesus, eu estou tocando. Você está tocando pessoalmente. A tua fé te salvou. Aí alguns pregadores neopentecostais vão dizer, está vendo? É a palavra de cura, é a palavra de fé, é a palavra rema. Não tem nada a ver, calma, calma, calma. O que Jesus está falando de palavra, a sua fé te salvou. Jesus está estabelecendo o seguinte: o nosso relacionamento de comunhão, estabelecido aqui, foi eficaz para a sua salvação. Fé é relacionamento. J.C. Ryle vai dizer o seguinte: é o mesmo que acontece hoje na Igreja de Cristo. Multidões chegam até os nossos lugares de adoração. Ocupam nossos assentos. Ali, ó, do Gabriel até o Edson. Do Bruno até a irmã Vitória. Os 4 cantos do nosso salão. Centenas de pessoas chegam à mesa do Senhor para receber o pão e o vinho. Porém, dentre todos esses adoradores, você segura aí, hein? Como diz os pentecostais, essa daqui é forte. Dentre todos esses adoradores, são poucos aqueles que recebem alguma bênção da parte de Cristo. Porque são poucos que ousam tocar. Aí eu me lembro da Fernanda Brum. Apenas um toque. O toque de uma mulher foi respondido com um toque do poder de Jesus naquela dor que resolveu tudo. A voz de Jesus que serenou uma tempestade. A voz de Jesus que libertou o homem de uma legião. Agora é o poder para a cura de uma mulher e para a ressurreição de uma adolescente. Não importa qual é o seu drama. Não importa qual é a sua dor. Não importa o que você está enfrentando. João Marcos, a morte nunca terá a última palavra. Mesmo que ela esteja próximo da sua casa. Mesmo que você esteja caminhando com ela. Ou ela com você, né?
Eu acredito que ninguém está caminhando com ela. É mais ela que caminha com a gente. Ela vai retroceder. A voz de Jesus, e creia. Se ela não retroceder aqui, na glória, não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Apocalipse 22, porque as primeiras coisas já são passadas. Você não precisa ter medo, não. Pastor, essa semana vão liberar as máscaras. Ah, que perigo. Não tenha medo. Você não precisa ter medo. Mas se você tiver medo, confia. Confia em Deus. Jesus disse para para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25 e 26. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Abaixa a cabeça, queridão e queridona. Louve a Deus por essa palavra. Exalte a Deus por essa palavra. Se tiver que chorar, chore, temendo essa palavra. Jesus e os dramas da vida. Ele está aqui. Jesus está aqui conosco. A morte não vai vencer. A morte vai bater em retirada, amados. O quê? A morte vai ficar? Não. Não vai. Vai bater em retirada. Porque a voz de Jesus faz a vida entrar na morte. Jesus, que passagem, Jesus. Nós nos emocionamos nessa noite. Nós nos concentramos na Tua palavra, Jesus. Ela animou nosso coração. Porque nós não sabemos que notícias teremos essa semana. Quais diagnósticos a gente vai ter que lidar. Mas quem tem Jesus, supera o luto pela luta. Quem tem Jesus, lamenta a morte por um tempo só. Depois celebra a vida, a ressurreição. Quem tem Jesus e está em relacionamento de fé com Ele, não cai em depressão. Passa pela depressão. Mas não fica. Não fica porque a sua palavra libera uma palavra de ordem. Uma palavra que organiza tudo. Uma palavra que potencializa tudo. Que todos meditem, vão para casa meditando nessa mensagem. Porque eu vou. Porque ela é incrível. Ela é tudo que eu preciso para essa semana. Eu sei que para os meus irmãos aqui, e aqueles que vão assistir essa mensagem pelo canal do YouTube também. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado. Vida. Tu és a nossa vida. No nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Ora silenciosamente, queridão e queridona. Participa com a gente da cantina. Mas peça